Nós já estamos de volta e, como em todas as sextas-feiras, conversamos sobre direitos do cidadão. Aqui comigo, doutor Renato. Boa tarde, doutor Renato. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os telespectadores. Doutor Renato aqui representa a Defensoria Pública. O assunto sobre o qual falamos na sexta anterior foi sobre divórcio, um tema espinhoso, porém ainda ocorre em número significativo, muitos deles litigiosos, ou seja, precisando ir às raias da lei para serem solucionados. E o doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira traz algumas orientações de como a gente proceder. Já temos aqui perguntas então, doutor. É possível alterar o regime de bens após o casamento? O sujeito casou, sua esposa casaram e definiram um determinado regime. Eles querem mudar após o casamento. É possível isso? Sim, é possível sim, desde que haja uma motivação para isso. Tem que ser um pedido feito na esfera judicial, porque só o juiz pode fazer essa alteração de regime, e tem que existir um motivo desse requerimento, que também deve ser de ambas as partes. Um motivo justamente para justificar essa alteração. Aí tem até um exemplo que é muito comum, que é daquela pessoa que antes era funcionária de uma empresa, mas que com a demissão resolveu montar o negócio dentro de uma atividade de risco. Então a esposa resolve alterar esse regime que antes era da comunhão universal, onde tudo se comunica, né? Tanto o ativo, né, os créditos, como o passivo, os débitos. Aí muda o regime para separação total, justamente para que ela não venha a sofrer qualquer perda patrimonial em decorrência do insucesso daquela atividade comercial. Muito bem. Agora nós temos aqui da nossa telespectadora Rosália Freitas, ela é moradora do bairro São Sebastião. Pelo nosso 992632002, você manda também a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Pergunta a ela: vivia em uma união estável, a relação terminou, eu preciso me divorciar legalmente? Sim, é importante a pessoa procurar a justiça ou o cartório justamente para fazer essa dissolução, justamente para que não venha a ocorrer confusão patrimonial. Depois a pessoa adquire um bem e a pessoa vai questionar: não, nós ainda estávamos juntos. Se for resolvido isso, aí nós vamos ter uma data como marco, o limite do término dessa relação. Se não existir um acordo, um contrato de união estável, então o pedido também deve ter o reconhecimento, né, que vai ser o marco inicial dessa relação, e a dissolução, que é o marco final, podendo também acumular outros pedidos, como alimentos, guarda, regulamentação de visitas, partilha de bens. Tudo isso pode estar nessa ação. Não é uma ação, portanto, de divórcio, porque não há o casamento. É uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. A verdade é que quando a pessoa vai casar também, as pessoas vão se casar, né, oficializar seu relacionamento, dificilmente imaginam que esse relacionamento possa arruir. Então é necessário, doutor, que orientações o senhor daria para o nosso telespectador, para que ele pensasse também previamente nisso, não que ele pense nessa possibilidade, mas infelizmente é estatística, né? Pode vir a ocorrer. Que orientações, fugindo agora do campo dessas nossas orientações, o senhor daria para esses telespectadores? Se a pessoa vive em união estável, é importante fazer um contrato de união estável, porque nesse contrato vai ter a data de início da relação. Como nós podemos falar na sexta-feira passada, a união estável segue os critérios do casamento de comunhão parcial, ou seja, tudo que foi adquirido durante essa relação vai ser dividido, desde que adquirido de forma onerosa. Então é importante marcar o início da relação, porque o que foi adquirido antes já não vai entrar na discussão caso aquela relação venha a terminar. Isso é uma prudência que deve ser tomada pelas pessoas que vivem em união estável. Muito bem. Continuamos conversando com o doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira, aqui representando a Defensoria Pública, falando sobre os direitos do cidadão. Nosso telespectador Washington Silva pergunta: para ter união estável, é preciso ser separado ou divorciado? Não, a lei não exige a separação, nem o divórcio. Certo. Inclusive, é muito comum acontecer da pessoa casar, só que depois, por algum motivo, termina a relação. Aí
ela não procura a justiça para se divorciar. E fica assim por anos e anos e anos. Só procura a justiça depois quando já pensa em casar novamente. Porque aí a pessoa não pode, não é, casar tendo um casamento anterior, senão caracteriza um crime de bigamia. Aí ele procura a justiça. Só que antes dessa data em que a pessoa procura a justiça para se divorciar, ela já estava vivendo em união estável com uma outra pessoa. Então, esse período, por mais que a pessoa legalmente ainda esteja casada, é considerado como união estável. E a pessoa que estava vivendo com esse que ainda estava casado tem direitos também patrimoniais. Ok. Temos mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Qual a diferença entre ser casado e ter união estável, para a gente finalizar, doutor? Pois é, aqui a gente vai observar que existem algumas diferenças em relação à questão da divisão de bens. Certo. Não é? Se é união estável, o que nós vamos fazer é adquirir, considerar tudo que foi adquirido durante a relação, e isso vai ser dividido desde que tenha sido adquirido de forma onerosa. No casamento não, a pessoa ainda pode escolher um outro regime. Não precisa ser essa regra do regime da comunhão parcial. Ele pode, no casamento, pedir um regime de comunhão universal, pode pedir uma de separação total, enfim, ele tem uma liberdade maior. E a gente realmente percebe que quando há o casamento, os problemas são reduzidos em relação a essa partilha, porque nós sabemos exatamente quando começou esse casamento, né, vai ter na certidão de casamento, e a data do término, que é a data que as pessoas vêm a informar. Muito bem. Nós conversamos com o doutor Renato Carneiro Teixeira. Doutor Renato, já pensamos aí para o próximo tema da semana que vem ou ainda está em aberto? Nós podemos deixar a critério dos nossos telespectadores, né? Passar pelo WhatsApp, qual aquele tema de maior interesse, e aí a gente justamente aborda esse tema. Ok, repetindo então, você vê aqui no nosso rodapé, 99263-2002. Repetindo, 99263-2002. Mande sempre com um texto assim, pergunta para o TJ, ok? Doutor Renato, obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sexta-feira estaremos aí. Um abraço a você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí agora o programa Ponto de Luz com os componentes da Igreja Universal.